Hoje a presença aqui do delegado regional Fernando De Favre, que justamente está aqui, nosso convidado, para falar de vários assuntos. O principal deles é justamente números que favorecem Santa Catarina, principalmente Brusque, né? Que é a cidade mais segura do país, segundo dados divulgados. Esses dados são importantes, principalmente aqui, pelo trabalho e para a população também. Isso traz um alívio a mais, principalmente para quem quer vir morar para cá. Mas de onde vem esses dados? Delegado, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo aqui na programação da cidade. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto de segurança pública. Estou à disposição de todos os ouvintes, dos colegas da imprensa, e o dado, basicamente, para a gente iniciar a conversa, ele vem do indicador mais válido hoje e aceito na área da segurança pública, que é a taxa de mortes violentas, né? Homicídio. Evidentemente que a segurança pública não se resume a isso, não se resume a mortes violentas, mas esse é o dado hoje mais confiável do ponto de vista nacional e internacional, para se verificar a gravidade ou não dos índices de criminalidade de um município. No caso, Brusque aí obteve a primeira colocação. Santa Catarina ficou muito bem posicionado, como mencionado, Jaraguá do Sul aparece, Tubarão, enfim, né? Próprio Florianópolis como a capital mais segura. Então, esse é um indicador nacionalmente aceito, eu diria até internacionalmente aceito, por várias razões. A primeira delas, obviamente, porque o homicídio é o crime que se entende pelo mais violento, a pessoa perder sua vida, né? Fora disso, é um dado que gera muita segurança para quem está analisando esse indicador. Então, uma coisa é indicar, por exemplo, a quantidade de furtos no município. Eu não tenho condições de localizar um indicador nacional de quantas pessoas foram furtadas. Primeiro, porque nem todo mundo que furta, por exemplo, registra, né? Às vezes a pessoa não registra por uma série de razões. E também porque eu não consigo comparar isso nacionalmente com Manaus, com Salvador ou com Fortaleza. Porque não há um indicador nacional desse tipo de crime, diferente do homicídio. O homicídio, ele tem indicadores nacionais e mais, ele é um dado muito seguro, porque dificilmente ele vai contrariar a realidade dos fatos. Então, por mais que, sim, suma o corpo, desapareça o corpo, suponhamos, ou tropa de elite lá que não lembra, né? Ela joga para um lado do município, joga para o outro lado, mas esse corpo está em algum local, ele vai aparecer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, não menos importante, é que se, suponhamos, desapareça com o corpo, vai ter um boletim de ocorrência de desaparecimento, ou porque um familiar registrou, um vizinho, enfim. Então, ele é um dado muito seguro para se trabalhar e para se confiar. E nesse ponto, mais uma vez, Brusque aparece aí como o primeiro ranqueado do Brasil, na ponta virada da tabela, no ponto positivo. Foram 4 mortes no ano inteiro de 2024, que vai dar uma média aí de uma morte a cada 3 meses, né? E lembrando também que esse dado ele só é buscado através de municípios com mais de 100 mil habitantes, né? Então, o Brusque faz parte, até Jaraguá do Sul era a primeira colocada, o Brusque estava na segunda posição, só houve uma inversão ali, que os municípios são muito parecidos aqui, né? Excelente, esse ponto, tocasse num ponto assim dos mais relevantes. A considerar um município acima de 100 mil habitantes, inclusive gera equívoco muitas vezes para quem analisa. É um recorte estatístico correto. O errado seria incluir os municípios com menos de 100 mil habitantes. E explico o porquê do ponto de vista estatístico. Se você insere um município com 3 mil habitantes, ou 2, enfim, ocorresse uma morte nesse município e você considerasse ele no ranking, geraria uma distorção estatística, e para quem trabalha com estatística vai confirmar o que eu estou dizendo, sem limites. Então, imagina um município com 3 mil habitantes, sei lá, Botuverá ou Major Gersino, aqui da nossa região. Uma morte dariam 33 homicídios ao ano, uma morte. Por quê? Porque é uma taxa de 100 mil habitantes, o município tem 3 mil habitantes, consequentemente você gera uma estatística muito maior do que, não sei, no Rio de Janeiro, suponhamos. E não faz sentido, né? Uma pessoa pode morrer nesses locais, pode acontecer um homicídio nesses locais, só que isso causaria uma distorção na estatística que você não teria como compensar. Então, o indicador de 100 mil homicídios, justamente porque a taxa de mortes por 100 mil habitantes. Considerar municípios com menor população seria um erro estatístico, e por isso, então, esse resultado é tão válido e aumenta a nossa responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos concorrendo com municípios de médio e grande porte, né? Então, aqui nós temos Jaraguá, Blumenau, enfim, todos esses municípios, e em nível do Brasil, mostra que nós estamos no caminho certo, evidentemente, pelo menos assim é que eu analiso, sou bastante otimista com relação a essa estatística. Matheus.
Bom, delegado, a gente fala do bom número, né? Mas o problema é se manter nesse bom número, né? A gente tá falando aí de Brusque nesse patamar de top 3 há pelo menos 5, 10 anos, mínimo pelo menos isso, né? Até o senhor falou que foram 4 homicídios ano passado e poderia ter sido menos se não fosse aqueles 2 ali no último dia do ano praticamente, né? Como se fazer para conseguir manter esse número positivo e deixar realmente essa palavra de positividade para o morador de Brusque ou para o próprio brusquense? Excelente pergunta, Matheus. E de fato, acredito que no geral, assim, quando se atinge um determinado patamar, a grande dificuldade é você se manter. Seja um atleta de ponta ou um município que está fazendo gestão de segurança pública. E aí, claro, tivemos um fim de ano dos mais complicados, muito bem lembrado, né? O que respingou, inclusive, no ano de 2025, porque tivemos mortes no mês de dezembro, outros em janeiro. Então, por exemplo, 2025 estamos com 6 homicídios, o que é uma taxa muito boa, vai nos manter muito bem no ranking, mas, de fato, há complicadores. Nesse ano de 2024 para 2025, nessa virada de ano, conforme mencionada, relembrada, houve um desafio muito grande na segurança pública, que são aquelas mortes que há uma enorme dificuldade de ocorrer uma intervenção policial. Então é uma pessoa brigando dentro de casa, é uma situação de um conflito de um bar, né, que o indivíduo se desentende, vai no carro, vai em casa, busca uma arma e comete um homicídio. É uma discussão muitas vezes entre parentes por dívida. Então são situações de segurança pública muito difíceis da PM chegar em tempo primeiro, né, em segundos ali. Não vai dar tempo da viatura fazer a intervenção e depois a Polícia Civil apurar também, porque o homicídio já está consumado. Então talvez, eu acredito que nós tenhamos que manter a nossa lógica, né, porque é uma lógica que vem dando certo. Então cooperação entre órgãos, me parece que isso é inegociável no ponto de vista da segurança pública. Então Polícia Civil, Militar, Polícia Científica, Prefeitura, Câmara de Vereadores, enfim, a imprensa nos cobrando. Me parece que esse tipo de relação ela não pode ser mais pessoal. Não é o delegado Fernando com o comandante da PM, e sim a Polícia Civil, instituição, com a Polícia Militar. Esse é o primeiro ponto. A CIB, CDL, enfim, né, AMP, não posso esquecer. Para além disso, nós batalharmos por algumas situações em paralelo que ainda nos são carentes. Por exemplo, uma delas é o efetivo, né? Me parece que aquilo que nos traz como bônus muitas vezes pode nos punir. Então, por exemplo, a Polícia Científica, não respondo por ela, mas a Polícia Científica é um órgão com o qual nós trabalhamos, e nós temos um médico no município, né? Então, o indivíduo, por exemplo, que morreu durante a madrugada vai até Balneário Camboriú, e vai voltar no outro dia. Então, percebe, isso é um claro problema de déficit efetivo, e na Polícia Civil não é diferente, né? Déficit na DIC, DPCAM, DPCO. Então, talvez batalhamos em paralelo para um aumento da estrutura policial e de pessoal, e ao mesmo tempo manter certamente uma revisão periódica daquilo que vem dando certo e vem dando errado. Me parece que a grande nota positiva do município é essa união, tanto é que todos os crimes ocorridos nesse final de ano, no final do ano passado, né, 24 para 25, foram rapidamente esclarecidos. Todos eles já entreguem ao Poder Judiciário, e muitas vezes o Judiciário já pautando o julgamento dentro de uma celeridade, né? Então são equações importantes, né? A velocidade do Judiciário, do Ministério Público, tudo isso entra nessa equação complexa. Então, basicamente, sendo um pouco mais direto, manter aquilo que vem dando certo, essa sintonia entre os órgãos, e reavaliar periodicamente. Por exemplo, um dos pontos seria consumo de bar, bebidas alcoólicas, horário de estabelecimentos comerciais. Tudo isso tem que ser analisado e visto. Inclusive, tivemos uma lei sobre o consumo de bebida alcoólica que gerou bastante debate, e tudo isso eu acho que são questões que nós vamos avaliando pontualmente, caso a caso, ano a ano, e corrigindo a rota sempre que for necessário. Até a minha pergunta seria nessa direção, apesar do saldo positivo, né, de Santa Catarina estar em primeiro lugar, Brusque agora em primeiro lugar, há uma falta de efetivo, né, conforme o senhor até falou aqui, e é um perigo, porque se está tudo bem, então não precisa de policial. Agora, o que é necessário então para que eles entendam que mesmo assim precisa-se de efetivo, e o que fazer então, delegado, para que realmente vocês consigam ter esses novos policiais? Então, eu acredito que nesse ponto a nossa sintonia ela é essencial. Vale dizer, em momentos importantes de academia de polícia, porque o aumento de efetivo ele é muito estratégico, assim. Se você verificar, não vai nascer policial da árvore, porque não tem, né? Então tem que ter um concurso, tem que ter uma academia de formação e tem que ter um policial disponível para tomar posse nos municípios. E esses momentos, eles são pontuais, né? A Polícia Civil está em vias de, por exemplo, lançar um concurso para agentes da autoridade.
Concurso de delegado acabou recentemente. A PM, para esses tempos atrás, também teve o seu concurso. Então, nesses momentos que são estratégicos, momentos de entrega e distribuição do efetivo, que são aqueles assim, mais ou menos quando termina a formação do policial e começa-se a vislumbrar onde é que eles serão lotados, é bem importante que haja uma união nesses momentos estratégicos. E a união da imprensa, ela é sempre muito importante para mostrar a nossa realidade, né? Nada melhor do que falar com a imprensa para chegar à comunidade de forma direta. Aí os órgãos, obviamente, de apoio, que são a CIB, CDL, todos eles têm que ser muito bem convencidos nesses momentos corretos. E eu diria também uma questão que escapa, evidentemente, que toda essa análise ela é técnica, né? A gente sempre tenta fazer uma análise técnica para se chegar a resultados positivos, mas é importante a representação política do município. Isso também não pode ser negligenciado. Vale dizer, representantes políticos da nossa comunidade, da nossa realidade, que compreende o dia a dia do município e que está vendo essa falta no dia a dia. Isso também é claro que é muito importante. Então, deputados estaduais, o prefeito ele é sempre muito sensível, os prefeitos são sempre muito sensíveis, Câmara de Vereadores, são agentes importantíssimos para que na hora do vamos ver, na hora que vai precisar, sejam todos esses muito parceiros para fazer a devida cobrança do governo estadual, como tem que ser feito pelas entidades e os representantes. Bom, delegado, quando a gente fala em número, a gente não pode citar que grande parte é pela eficiência da polícia, né? Eu queria perguntar sobre homicídio e feminicídio. Quanto tempo que leva essa investigação desse tipo? Então, as investigações de crimes, elas acabam variando muito caso a caso e dependendo da situação concreta, né? Depende de estudo específico. Já há alguns anos nós fizemos um estudo específico sobre homicídios em Brusque e tempo de duração desse inquérito. Está documentado em livro, inclusive. E era uma média, olha, se a minha memória agora não me falha, né? Se a pessoa pode me corrigir, dando um Google aí, olhando, análise criminal dos homicídios em Brusque, não passava aí de 2 semanas, de 15 dias, as apurações criminais. E essa mesma velocidade estava dentro do Ministério Público, que oferecia a denúncia, e estava também aí no Poder Judiciário para fazer os julgamentos com ampla defesa, com contraditório, as pessoas se defendendo, evidentemente, mas estavam todos muito velozes. Então depende muito da situação concreta e no nosso caso a gente tem sido bastante exitoso por conta do comprometimento do pessoal que apura homicídios, que aqui é DIC, né? Inclusive uma unidade recente inaugurada ali na praça, né? Na praça central da prefeitura, e policiais muito sensíveis que têm trabalhado com metas, que é algo também que há muito tempo, há não muito tempo atrás, o serviço público ainda tinha alguma dificuldade de trabalhar com métrica de desempenho. Então vale dizer quantos homicídios ocorreram, quantos vocês chegaram à conclusão de que era o autor e quantas dessas pessoas que vocês disseram que era o autor foram condenados no final das contas. Então essa métrica hoje é um mérito da Delegacia Geral, é importante se diga, de Florianópolis, doutor Ulisses, a Secretaria de Segurança Pública como um todo hoje vem cobrando bastante métrica. E nós temos que, obviamente, documentar essa análise e eu acredito que isso tenha favorecido. Então eu te diria objetivamente assim que os inquéritos policiais de crimes de homicídios não chegam a 30 dias no nosso município e que é um ponto bem positivo, porque a tua pergunta ela tem algo implícito bem relevante, que é algo com que os policiais sempre me falam. O homicídio, quanto mais você demora, mais dificuldade tem. Então as primeiras 24 horas vai ter um nível de dificuldade. Passou as primeiras 24 horas, você vai ter uma dificuldade muito maior. E daqui a pouco, se você vai apurar um homicídio que ocorreu ano passado ou ano retrasado, a chance de se descobrir, aí eu dei um trava-língua, né? A chance de descobrir a autoria, ele é muito difícil. E por isso que você tem muitos municípios aí, centro-oeste, nordeste em geral, sem particularizar, mas que tem casos em aberto de 2017, 2018, 2019, você já não consegue mais nem que se faça uma força-tarefa. Porque as testemunhas já não estão mais no local, a perícia já não consegue mais descobrir mais nada, porque foi tudo totalmente alterado. Então, esse momento de combate inicial, os policiais são muito sensíveis em Brusque e, no geral, Florianópolis, cobrando as métricas, tem sido um fator positivo, que é algo que a iniciativa privada já faz há décadas, né? O serviço público, de algum tempo para cá, tem adotado isso. E nisso, Brusque tá bem, né? Porque eu desconheço algum crime que não tenha sido esclarecido aqui em Brusque. É verdade. Eles foram esclarecidos. Essa métrica nós temos, eu acompanho de perto, né? Os últimos 5 anos são 100% de homicídios esclarecidos. Eu diria Brusque, Guabiruba, Botuverá,
também seguem essa mesma métrica. E Nova Trento, que faz parte do nosso município. São João Batista tá na média de 90% e os demais municípios 100% nos últimos 5 anos. Então, todo mundo que matou, basicamente, foi identificado. E eu diria que quase todos que foram identificados já estão presos. Então, gera uma sensação de impunidade. Gente foi pego, inclusive, em outros estados, né? Saindo do país, de modo que a sensação é de impunidade. Se matar, vai ser preso e com uma chance de uma pena razoavelmente alta quando for para a júri. Eu estava acompanhando aqui na internet, Brusque já teve esse título em 2018, também a mesma situação. Da cidade mais segura? Interessante que ficou bem parecido, Brusque em primeiro e Jaraguá do Sul em segundo. Até eu ia colocar, o senhor falou em referente a pessoas, né, contratação, o fato de ter um desejo de criar uma guarda municipal, isso ajudaria na sua avaliação? Olha, no geral, eu acredito que quanto mais instrumentos ou órgãos ou pessoas voltadas à segurança pública, mais benefícios se tem, né? São mais, inclusive o crescimento da própria GTB, né? A Guarda de Trânsito hoje, ela crescendo e se estruturando, como vem acontecendo com viatura, com colete novo, enfim. Isso dá uma sensação de ordenação do espaço urbano. Então, seja na praça, na entrada e saída de escola, em eventos municipais. E eu vejo com bastante positividade esse tipo de ocorrência. Por quê? Porque os órgãos de segurança pública, eles são como um todo, né? Então, a gente não pode falar que o Brusque chegou por conta da Polícia Civil. É claro que a Polícia Civil, ela é protagonista nisso, né? Mas não é só ela, isso é evidente, né? É a comunidade, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o UGP e as guardas municipais entram nessa equação. Ou a Guarda de Trânsito, atualmente, entra na equação. A Prefeitura fixando os convênios para repasse de verbas. Então, me parece que a municipalização da segurança pública é uma realidade hoje nacional e que tende a cada vez aumentar mais em todos os municípios do país. Delegado, essa junção de força entre Polícia Militar e Polícia Civil contra o tráfico de drogas, ela também ajuda, né? Porque, querendo ou não, o crime premeditado, do homicídio premeditado, principalmente com relação ao tráfico de drogas e dívidas, isso ele é muito grande em algumas regiões, até próximo de Brusque, cidades vizinhas de Brusque, onde você vê traficantes matando usuários indo atrás de traficantes para tentar matar, para não pagar a dívida. E essa junção da força da própria DIC e da Polícia Militar tentar combater o tráfico de drogas lá no começo, para ele não se enraizar e se tornar aquela região mais perigosa, ajuda muito também, né? Com toda certeza. E esse dado que essa situação, essa circunstância por te mencionada, ela é uma realidade estatística do país. Ou seja, quem é que morre no Brasil hoje pelo Atlas da Violência, ou qualquer outro indicador? É jovem, homem, com baixa escolaridade. Basicamente, essa é o perfil hoje das vítimas, mas também dos autores, em grande parte das vezes. Então, as mulheres, elas matam pouco e até morrem mais como vítimas de feminicídio, né? Mas você vai pegar poucos homicídios que as mulheres são autoras desse crime. Isso é um crime típico de homem, jovem, com pouca instrução. E qual a relação disso? Claro que nós podemos traçar várias hipóteses, várias explicações, mas a mais razoável do ponto de vista do Brasil enquanto segurança pública são esses conflitos de facções, de organizações criminosas. Então, disputa por espaço, controle de dívida, disputa territorial, disputa por boca de fumo, né? Isso traz com que esses indivíduos acabam aderindo muito jovem a esse tipo de organização criminosa e morrendo também muito jovem com esse tipo de organização. E o importante dessa sensibilidade do nosso município e combater isso com bastante rigor é justamente isso que você mencionou, que esse tipo de conflito não chegue até nós, né? Que é um conflito que já existe em todas as capitais e basicamente você jamais vai evitar o consumo de droga para 100% das pessoas, de todos os jovens. Isso é fora do razoável, da realidade. Por mais que tenham políticas públicas educacionais para prevenir, evidentemente que o consumo de lícito ou ilícito, álcool, qualquer coisa, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Mas o tipo de conflito por espaço, por território, tem que ser evitado. E é o que a gente vem fazendo, né? Tanto é que dessas mortes, você não vai encontrar nenhuma delas com esse perfil. Foram brigas em bar, inclusive por questões de ciúmes, né? Nós temos conflitos entre
parentes por dívida, nós temos situações assim que são vizinhos, né? Briga de vizinhos. São situações emergenciais que saem do controle, muitas vezes com pessoas embriagadas, e aquele instrumento que ele tem na mão, seja uma faca ou uma arma que ele consegue acessar, ele acaba desferindo aquele golpe e matando o outro. E é uma realidade muito diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Então é uma realidade nossa que está sob controle, eu vejo sobre esse aspecto, justamente porque a gente consegue evitar esse tipo de ocorrência, e aí pela sintonia, porque essas pessoas são presas logo que chegam, né? Nós temos organizações criminosas em todo o território nacional, e essa sensibilidade dos policiais, no meu caso o mérito eu atribuo à DIC, né? É bem importante e é bem relevante que a gente seja sempre bastante atento a isso, tanto eu quanto o comandante Pedro, a gente conversa muito sobre esse assunto, e esse tipo de criminalidade a gente quer bem longe daqui, e é bem importante que haja essa sensibilidade. E eu acredito até que o criminoso sabe disso, ele sabe, lá em Brusque o tráfico não prospera, a polícia está sempre em cima. Eu acredito que eles também têm informação de onde eles estão indo, né? Eu imagino que rede social hoje todo mundo veja, né? Todo mundo acompanha. Você sabe que muitas vezes eu já cheguei a receber críticas. Mas esse tipo de indicador de homicídio vocês não podem divulgar. Algumas vezes eu recebi isso, né? Até nas redes sociais as pessoas me procuraram. Vocês não podem falar que o município ele tem uma taxa de homicídio baixa. Mas assim, basicamente o que a gente está querendo mostrar quando indica esses dados é exatamente o contrário. Ou seja, o município vem crescendo, sua população. Não sei, mas a Brusque há 10 anos atrás eu acho que não tinha 100 mil habitantes, né? Nós estamos com 150, 155, por aí, né? Caminhando para 160 mil habitantes com a criminalidade de 10 anos atrás. O último pico de homicídio que nós tivemos foi em 2013, ou seja, faz 12 anos. Então é justamente para comprovar o contrário que você está dizendo. O indivíduo que vier aqui, que cometeu um homicídio, ele vai ser identificado, ele vai ser preso e vai pagar muito caro com uma pena acima de 20 anos. Vai jogar a vida dele fora, em resumo. E é importante que eles saibam disso e tenham consciência, e não há por que esconder esse indicador, que é um indicador que mostra um sucesso de uma política pública, e ela tem que ser mostrada. Porque se nós tivéssemos 50 homicídios, todo mundo ia querer mostrar, né? Olha, é questão de empresas, né? Hoje o empresário quer viver, onde é que ele quer crescer? A próprio cidadão, onde é que ele quer morar? Ele quer morar num lugar tranquilo. Ele não quer morar, chegar de manhã cedo, 5 horas da manhã, tiroteio e não consegue nem sair de casa. É complicado isso. E o criminoso também não quer vir pra cá, porque sabe que ele vai se dar mal. Ele quer ir pro lugar onde a polícia às vezes não tudo tá um conjunto, é um conjunto positivo. E outra coisa, as coisas boas têm que ser divulgadas, não tem que ser escondidas. Exatamente. Né? São dados importantes, eu acho que é isso. E outra coisa, tem que seguir como exemplo, né? Aí vem aqui, como é que vocês estão fazendo aí? E aí pergunta, né? Ver o que faz. Outra coisa que eu acho que é bom pra gente fechar a nossa conversa aqui, delegado, é a questão da participação da comunidade. Eu sei que o senhor falou que por exemplo, tem um disque denúncia, essas coisas assim. Acho que essa participação, rede de vizinhos, isso ajuda pra caramba também, né? Sem sombra de dúvida. A Rede de Vizinhos, especificamente sobre ela, é um programa da Polícia Militar, né? Mas dos mais bem-sucedidos. E assim, cientificamente já não existe controvérsia sobre isso. Desde a década de 50, nos Estados Unidos, já se tem clareza que essa sintonia entre comunidade, população e polícia, ela é exitosa, assim. Isso vem da escola de Chicago, já é algo assim que existe pouca controvérsia sobre isso. Vale dizer, quanto mais pessoas confiam na polícia, mais informação ela vai levar até a polícia e mais ela vai cuidar. A Rede de Vizinhos, ela é bem curiosa nesse sentido, porque traz uma experiência de que todos são responsáveis pela segurança pública. Então, mais ou menos aquela situação, eu costumo brincar em sala de aula com isso, daquela vizinha quando você sai final de semana e aparece na segunda-feira, onde é que você estava, querido? Então ela monitora a vida do indivíduo, evidentemente. Se você está morando em São Paulo, você nem sabe quem é o teu vizinho, muitas vezes. Mora 1 ano e você não sabe o nome dele, não sabe quem é. Tem as suas vantagens do ponto de vista da privacidade, mas também se entrar na tua casa, você vai saber só daqui a 1 ano também, porque o vizinho não fala contigo. Então, essa conexão, ela é relevante. Qualquer tipo de alteração que ocorra, por exemplo, de uma casa do lado, vai gerar uma atenção, vão colocar no grupo de WhatsApp e a polícia vai ver, vai ter contato com aquilo. Então, essa sintonia, eu não diria nem que ela é importante, eu diria que ela é essencial, porque sem ela a informação não chega, e sem a informação não chega, a investigação ela fica comprometida e o patrulhamento da Polícia Militar também. Então é uma das chaves de sucesso, não só daqui, mas de Jaraguá do Sul também, onde eu trabalhei, havia essa sintonia muito forte e me parece um case de sucesso assim, a ser seguido por outros municípios. Delegado, o tempo é o nosso parceiro.
Quero agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez e parabenizar principalmente aqueles que comandam a segurança aqui em Brusque. O senhor faz parte disso, que traz esses números positivos, né? Ao lado aí de uma equipe que realmente traz um resultado que demonstra aí que está sendo bacana para todos, colocando nós numa visão positiva em todo o país, né? Sem dúvida, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, por né, dar transparência a esses dados. Evidentemente que não vivemos no mundo de Nárnia, né? Há os estelionatos, conforme até se mencionava aqui antes, o problema do golpe do Pix, enfim. Temos vários problemas de segurança pública, inclusive no trânsito. Mas essa transparência ela é essencial para criticar ou para elogiar. E nesse caso de homicídios graves, nós estamos muito bem ranqueados e agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Obrigado. Conversando com o delegado regional Fernando De Favre aqui no programa Conexão 92.